beleza? Meu nome é Gabriel Araponga e esse é o Medicina Resumida. Hoje eu vou começar uma parte do nosso assunto que é sobre o nariz, os seios paranasais e a cavidade nasal. Eu vou falar um pouquinho da anatomia e da histologia, ou seja, vai acabar entrando o epitélio respiratório e o epitélio olfatório. Então vocês já viram que pode ficar um pouquinho extenso e até por isso eu me vi obrigado a dividir em duas partes. Então esse é o primeiro vídeo dessa série que eu vou começar. Beleza? Ficou ansioso? Quer saber um pouco mais? Aguarda só um pouquinho que eu volto depois da vinheta. Solta! Bom, galerinha, o nariz é a primeira parte das vias aéreas superiores e é responsável por aquecer, umidificar e filtrar o ar. Ele é subdividido em nariz externo, que abre para a face através das narinas, cavidade nasal, dividida em direita e esquerda por um septo e que se abre para a parte nasal da faringe através dos cônos, e as cavidades nasais estão alojadas em estruturas de suporte, composta por ossos e cartilagem, e nos maiores ossos desse suporte encontramos espaços preenchidos por ar e revestidos por epitélio respiratório, que são os seios paranasais. Os seios e ductos lacrimonasais drenam para a cavidade nasal através de aberturas em suas paredes, e isso a gente vai ver melhor na parte 2 dessa minissérie, beleza? Então vamos começar falando do nariz externo. É óbvio que a forma do nariz externo varia consideravelmente entre os indivíduos, mas em geral sua estrutura é piramidal. Encontra-se inserido no esqueleto facial, localizado na face sobre a linha mediana, ou ao menos deveria, né? Enfim, seu ângulo superior ou raiz do nariz é contínuo com a testa. Sua extremidade livre forma o ápice do nariz, que se projeta anteriormente. No meio do caminho entre o nariz e o ápice, temos o dorso do nariz, que é formado pela junção das faces laterais na linha mediana. Na base, encontramos as narinas, duas aberturas elipsoidais, separadas pelo septo e pela columela, e que se abrem para sua face inferior. A forma e o tamanho das narinas também é variável. Além disso, o nariz tem suas asas, uma de cada lado, que são delimitadas superiormente pelo sulco da asa. A pele que cobre o dorso do nariz é mais fina, especialmente na junção osteocartilagínea. Já a pele sobre o ápice é mais espessa e possui muitas glândulas sebáceas, principalmente nos homens. Mas nariz não é só pele, claro. Ele possui um esqueleto ósseo e um cartilagíneo. O esqueleto ósseo é composto pela maxila, mais precisamente pelo processo frontal da maxila, abaixo e dos lados, superomedialmente pelos ossos nasais e acima pela parte nasal do osso frontal, formando a abertura piriforme, a qual possui extremidades cortantes. Sendo que o septo nasal ósseo se articula com a superfície interna dos ossos nasais, servindo de suporte para o dorso do nariz. Por fim, vale ressaltar que os ossos do nariz variam em largura e espessura. Já o esqueleto cartilagíneo do nariz externo consiste nos processos laterais da cartilagem do septo, na cartilagem alar maior e nas várias cartilagens alares menores, mas vamos por parte. O processo lateral da cartilagem do septo nasal é triangular e sua margem anterior é mais espessa que a posterior. A parte superior, fixada ao osso nasal e ao processo frontal da maxila, é contínua com a cartilagem do septo, mas pode ser separada por uma fissura na sua margem inferior, que está ligada por tecido fibroso ao ramo lateral da cartilagem alar maior, que é fina e flexível, e está frouxamente ligada por tecido fibroso à outra cartilagem alar maior e ao septo nasal. O ramo lateral da cartilagem alar maior é ligado lateralmente por uma membrana fibrosa ao processo frontal da maxila, e é nessa membrana que estão situadas as três cartilagens alares menores. Para fechar, a parte lateral da margem da asa é composta de tecido fibroadiposo. Certinho? A gente já falou de pele, osso, cartilagem, tá faltando músculo, né? Então vamos lá. O primeiro é o prócero, músculo piramidal fixado na parte inferior do osso nasal e na pele da glabela. Ele é responsável por produzir aquelas ruguinhas no dorso do nariz. Agora, o músculo nasal, que é dividido em duas partes, a transversa e a alar. A primeira, também conhecida como compressor das narinas, uma vez que essa é a sua função.
A segunda também tem um outro nome, é o dilatador posterior das narinas, que não precisava nem eu dizer que sua função é dilatar as narinas, né? Mas enfim, vamos lá para o músculo dilatador anterior das narinas, ou apsis nasi. É um músculo pequeno que tem como função evitar o colapso das narinas durante a inspiração. Já o músculo abaixador do septo nasal é responsável por tensionar o septo no início da inspiração, puxando o septo, a columela e o ápice para baixo. Esse é o músculo responsável por puxar o nariz para baixo quando algumas pessoas sorriem. Por fim, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que possui dois fascículos, um medial, que é o dilatador das narinas, e um lateral, que eleva e everte o lábio superior. Só mais uma coisa sobre o músculo abaixador do septo nasal e sobre o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Eles são considerados dilatadores secundários das narinas, pois há pouca evidência de que tenha influência direta sobre a válvula nasal. Agora vamos falar um pouco do suprimento vascular e da drenagem linfática. Primeiro, da pele do nariz, que recebe o sangue através dos ramos das artérias facial, oftálmica e infraorbital. As asas do nariz e a parte inferior do septo recebem o sangue oxigenado através dos ramos nasal lateral e do septo nasal, provenientes da artéria facial. Já a face lateral e o dorso são supridos pela artéria dorsal do nariz, que é ramo da artéria oftálmica, e pela artéria infraorbital, ramo da artéria maxilar. As redes venosas não correm paralelas às artérias, mas correspondem a territórios venosos na face. Como o nariz está na região centromediana, ele drena para a veia facial, mas a raiz do nariz está na área orbitopalpebral, que drena para as veias oftálmicas. Já a drenagem linfática é para o grupo dos linfonodos submandibulares, exceto a raiz do nariz, que drena para os linfonodos parotídeos superficiais. A inervação cutânea é feita pelo nervo infratroclear, pelo ramo nasal externo do nervo nasociliar e pelo ramo nasal do nervo infraorbital. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. De nariz externo era só isso. Próximo passo é a cavidade nasal, mas antes eu vou falar do epitélio respiratório. O epitélio respiratório é um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Está separado da lâmina própria por uma espessa membrana basal. O epitélio é composto por 6 tipos celulares: as células caliciformes, as células colunares ciliadas, as células basais, as células em escova, as células serosas e as células do sistema neuroendócrino difuso. Todas essas células estão em contato com a membrana basal, mas nem todas chegam à luz. Vamos começar com as células colunares ciliadas. Elas constituem o tipo celular mais abundante nesse epitélio. Essas células, altas e delgadas, têm um núcleo basal e possuem, em média, 300 cílios e microvilosidades em sua membrana celular apical. O citoplasma, logo abaixo dessas estruturas, é rico em mitocôndrias, até porque é necessário muito ATP para bater tanto cílio. E é através da ação desses cílios que as células movem o muco e as partículas presas a ele em direção à nasofaringe, onde são eliminados. Partindo agora para as células caliciformes, que vêm em segundo lugar na população total de células do epitélio respiratório, elas produzem mucinógeno, que se torna hidratado e é denominado mucina quando liberado em ambiente aquoso. Tem forma de pirâmide invertida, sendo que na sua base encontram-se o núcleo e a maioria das organelas. No ápice, encontramos numerosos grânulos de secreção contendo mucinógeno, além de algumas microvilosidades curtas e grossas. Agora vamos para as células basais. Elas são baixas e estão localizadas sobre a membrana basal, mas a sua superfície apical não alcança a luz. Essas células, relativamente indiferenciadas, são consideradas como sendo células-tronco, que proliferam e substituem as células caliciformes, colunares ciliadas ou as células em escova mortas. As células em escova constituem cerca de 3% do total da população de células. Elas são células colunares estreitas com microvilosidades altas. Sua função é desconhecida, mas elas foram associadas com terminações nervosas. Alguns pesquisadores sugeriram até que elas têm um papel sensitivo. Já as células serosas, que constituem cerca de 3% também da população total do epitélio respiratório, são células colunares. Elas têm microvilosidades apicais e grânulos apicais contendo um fluido seroso cuja composição é desconhecida.
Vamos agora para as células granulares ou células do sistema neuroendócrino difuso. Elas constituem de 3 a 4% da população total de células. Elas contêm numerosos grânulos em seu citoplasma basal. O conteúdo desses grânulos é, provavelmente, liberado nos espaços do tecido conjuntivo da lâmina própria. Essas células são de vários tipos e liberam agentes farmacológicos, que se acredita controlarem as funções de outras células do epitélio respiratório. Enfim, o tecido conjuntivo subepitelial, ou mais conhecido como lâmina própria, é ricamente vascularizado, especialmente na região das conchas e no aspecto anterior do septo nasal, contendo grandes plexos arteriais e seios venosos. A lâmina própria tem muitas glândulas seromucosas e abundantes elementos linfóides, incluindo linfonodos ocasionais, mastócitos e plasmócitos. Os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, que são as imunoglobulinas IgA, IgE e IgG, protegem a mucosa nasal contra antígenos inspirados, assim como contra a invasão de micróbios. Aproveitando essa vibe histológica, vou falar logo do epitélio olfatório ou olfativo. Vai variar a depender de qual livro você usar. A região olfativa, localizada no teto da cavidade nasal, compreende o epitélio olfativo e a lâmina própria subjacente, que contém as glândulas de Bowman, que secretam um fluido. Elas contêm ainda um rico plexo vascular e conjuntos de axônios provenientes das células olfativas do epitélio olfativo. Esse epitélio olfativo, amarelo nas pessoas vivas, é constituído por 3 tipos celulares: as células olfativas, as células de sustentação e as células basais. Vamos começar pelas células olfativas, que são neurônios bipolares, cuja porção apical, a terminação distal de seu legado dendrito, está modificada, formando um bulbo, que é a vesícula olfativa. Ela se projeta acima da superfície das células de sustentação. O núcleo dessas células é esférico e está mais próximo da lâmina basal do que da vesícula olfativa. A microscopia eletrônica de varredura mostra que de 6 a 8 cílios olfativos, longos e sem motilidade, se projetam da vesícula olfativa e se colocam sobre a superfície livre do epitélio. A região basal da célula olfativa é constituída por seu axônio, que penetra na lâmina basal e une-se a axônios semelhantes, formando feixes de fibras nervosas. Cada axônio, apesar de ser amielínico, tem uma bainha composta por células de Schwann. As fibras nervosas cruzam a placa cribriforme no teto da cavidade nasal, estabelecendo sinapses com neurônios secundários no bulbo olfativo. Tranquilo até aqui? Então vamos passar para as células de sustentação, que são células colunares, cujas porções apicais têm uma borda estriada constituída por microvilosidades. Seus núcleos, ovais, ficam no terço apical da célula, algo superficial em relação à localização dos núcleos das células olfativas. O citoplasma apical dessas células tem grânulos de secreção contendo um pigmento amarelo, cor característica da mucosa olfativa. A microscopia eletrônica das células de sustentação mostra que elas formam complexos unitivos com a região da vesícula olfativa das células olfativas, assim como com as células de sustentação contíguas. Acredita-se que essas células deem sustentação física, nutrição e isolamento elétrico para as células olfativas. Beleza, galera? Então vamos passar para as células basais, que são células basófilas, baixas, piramidais, cujo aspecto apical não alcança a superfície epitelial. Beleza? Seus núcleos têm uma localização central, mas como elas são células curtas, os núcleos ocupam o terço basal do epitélio. As células basais têm considerável capacidade proliferativa e podem substituir tanto as células de sustentação como as células olfativas. Em uma pessoa sadia, as células olfativas e as de sustentação têm um tempo de vida menor que 1 ano. E para finalizar, vamos falar da lâmina própria da mucosa olfativa, que é constituída por tecido conjuntivo de frouxo a denso, não modelado, ricamente vascularizado e firmemente aderido ao periósteo. Ela contém numerosos elementos linfóides, assim como um conjunto de axônios das células olfativas, formando fascículos de fibras nervosas amielínicas. As glândulas de Bowman, que produzem a secreção serosa, também constituem uma indicação de mucosa olfativa.
Tranquilo, galerinha? Então é isso, ficamos por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, corre que ainda dá tempo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e de seguir a nossa página no Facebook, no Instagram e agora também no Snapchat. Valeu então, galera. Um grande abraço e até a próxima. Fui!